Outro indeferimento é quando você sabidamente tem noção de que aqueles legitimados seriam enquadrados em uma modalidade e eles buscam enquadramento em outra modalidade, entregando documentos que não condizem com essa realidade. Por exemplo, alguém que sabidamente tem condição de pagar as custas e que seria enquadrado na modalidade específica e está se utilizando desse subterfúgio para se enquadrar na modalidade S e conseguir as isenções no cartório. Então isso está previsto nesse artigo para que o município possa, de plano, indeferir o requerimento inicial. Então passamos para o artigo 8º. Nesse artigo, o município então ele pode indeferir o requerimento inicial, ele pode solicitar a complementação da documentação. Então, quando o legitimado protocola, por exemplo, falta uma planta, o memorial está incompleto, a documentação que comprova que ele é dono daquele terreno que ele quer regularizar, a comprovação da posse ou da residência, ou que o documento pessoal está ilegível, qualquer situação, ele pode pedir essa complementação. E aqui é importante ressaltar o porquê foi inserida aquela questão dos prazos. Porque se não tem uma definição de como se contam os prazos, o fato da prefeitura solicitar essa complementação pode não suspender ou interromper a tramitação do processo, tá? Ou pelo menos a suspensão da contagem do prazo para a definição da modalidade. Então, para evitar que propositalmente alguma pessoa protocole um processo incompleto, a prefeitura devolve solicitando e o processo vai demorando para tramitar, isso faz com que aqueles 180 dias para definir a modalidade, eles transcorram sem uma definição, e aí o requerente, se ele se auto-intitulou social, o município vai ter que acatar aquela indicação sem poder argumentar em contrário. Então, por isso que é imprescindível ter essa previsão. Então, nós chegamos ao artigo 9º. O artigo 9º, ele trata de como o município vai fazer as pesquisas no cartório, para saber se aquele núcleo ele está inserido em alguma matrícula ou não. É óbvio que um dos primeiros critérios que a gente tem que preencher é a definição do perímetro que a gente vai trabalhar. Para a gente saber se o núcleo está consolidado ou não, se ele tem alguma matrícula ou não, a gente tem que saber que perímetro a gente está trabalhando. Então, o primeiro passo é definir o perímetro. Perímetro do núcleo a ser regularizado. Às vezes é fácil, porque esse perímetro está afastado da área urbana do município. Então, aquele aglomerado de pessoas, aquele aglomerado de construções forma o perímetro. Mas, às vezes, é um bairro muito grande, que há vários perímetros dentro de um mesmo bairro. Então, a lei não traz critérios específicos para a gente definir como serão os perímetros da área. Então, depois de definidos, aí o município é que vai escolher esses critérios, é que se fará a pesquisa. Então, faz a pesquisa no cartório com o nome e o CPF dos antigos possuidores, se nos contratos pode haver o número da matrícula, ou fazer uma pesquisa no cartório para saber se pela localização ele sabe indicar se ali havia uma matrícula ou não. Pode ser que o perímetro da área ele atinja uma matrícula inteira, a matrícula se confunda com o perímetro, pode ser que o perímetro seja menor, a área do perímetro seja menor do que a área da matrícula, ou seja, a matrícula tem 10 mil metros quadrados e o perímetro vai ter 2 mil metros. Pode ser que essa área também, que esse perímetro ele atinja 3 matrículas ou parte de 3 matrículas, cada matrícula tem, por exemplo, 10 mil metros quadrados. O núcleo tem 6 mil metros, ele vai tirar 2 mil metros de cada matrícula, então ali vai se formar um núcleo. Pode ser que a área desse núcleo também ele esteja na divisa de um município. Então, aí tem os critérios, né, que também essa normatização traz, para saber que município vai julgar e como vai se definir, e a matrícula, se ela está no cartório que pertence ao município ou outro, ou se um cartório abrange os 2 municípios, que isso acontece, né? Tem muitos cartórios que eles atendem mais de um município, principalmente em municípios menores. Outra situação importante, que está no inciso 4 do artigo 9º, é a questão da notificação dos confrontantes. A lei federal traz que quando nós temos a matrícula em mãos, nós vamos elaborar uma notificação para o proprietário e para os confinantes, nos endereços que constam da matrícula. Abriu um parênteses. Nós devemos sempre atentar para a nomenclatura da legislação. Quando a lei traz o termo proprietário, ele sempre está se referindo ao proprietário da matrícula, normalmente a matrícula mãe, uma chamada.
Então, ele é o proprietário. Confinante é o confrontante do perímetro. Possuidor, o ocupante, é aquele que está possuindo o terreno que quer se regularizar dentro desse perímetro, tá? Dentro desse núcleo urbano. Tá? Então, como a lei traz essa previsão de notificação dessas pessoas, o que acontece na prática? A maioria das matrículas, ou boa parte dessas matrículas que vão ser regularizadas, elas são muito antigas. Elas foram abertas nos anos 80, 90, então os endereços e os dados das pessoas são incompletos. É normal que a gente vá regularizar e lá não conste rua X, número Y, do bairro tal, do CEP tal. Não há uma definição precisa. Simplesmente traz, é o fulano, é proprietário e ele mora neste município. Ou mora na estrada geral do bairro tal. Essa estrada já nem existe mais, ou se ela existe, ela recebeu uma nomenclatura que faz com que não seja possível encaminhar pro correio, pelo correio, a correspondência, a notificação, ou que se encontra essa pessoa. E normalmente também a pessoa já faleceu. Enfim, quando há o endereço na matrícula, então qual é a minha sugestão? É que o município encaminhe a notificação para o endereço que está na matrícula. Além disso, ele publica o edital de notificação, onde vai constar o nome dessas pessoas e o endereço que está na matrícula, completo ou não. É um critério objetivo. Então a lei diz que a gente tem que notificar a pessoa que está matriculada, o proprietário, o endereço que está na matrícula. Se é correto ou incorreto, é naquele endereço que deve ser encaminhado, é para aquele endereço que deve ser encaminhada a notificação. E é aquele endereço que deve constar no edital de notificação. Mas por segurança, eu sugiro, e é isso que eu adoto nos processos dos quais eu participo, que seja feita uma pesquisa atual, para que quando se defina o perímetro, se levante quem são os confrontantes atuais. E nesse novo perímetro, nessa matrícula que vai se abrir, essa nova matrícula mãe que vai se abrir, se for o caso, então vai constar os ocupantes, os confinantes atuais. E o que alguns cartórios têm exigido, e eu entendo que é pertinente, é que se pesquise se esses confrontantes possuem matrícula ou não, e para isso precisa o nome completo, o endereço e o CPF, e que eles sejam notificados. Eu entendo que muitas vezes é inócuo notificar os confrontantes, apenas os confrontantes que estão na matrícula, se o município, o cartório, todos sabem que eles já não moram ali, que eles não são mais aqueles proprietários, enfim, para trazer segurança para o processo, para evitar uma futura ação judicial para anular todo o processo de legitimação fundiária, eu entendo que é imprescindível que se levante, além dos dados matriculados que a lei federal exige, que também se levante os dados atuais, se perceber que não são os mesmos. É óbvio que se eu estou regularizando uma área e o que consta na matrícula corresponde ao que consta na atualidade, ao que consta de fato, então não há necessidade de tomar essa providência. Então chegamos ao artigo 10. O artigo 10 ele traz as definições da renda. Como o município deve analisar a renda da família, a renda daqueles ocupantes que pretendem se enquadrar na modalidade S. Então aqui tem alguns critérios objetivos. O município vai recolher a documentação das famílias, dos legitimados, e vai analisar, com base nesses critérios, se ela se enquadra na modalidade social ou na modalidade específica. Os critérios que são utilizados aqui são os mesmos que a Defensoria do Estado de Santa Catarina, a Defensoria Pública, utiliza para definir quem é baixa renda ou não. Alguns critérios foram tirados, outros foram inseridos, mas cada município pode adotar o seu. Como eu disse, a lei federal, do decreto federal que regulamenta a REURB, eles trazem critérios genéricos, que abrangem várias situações, e o município é que tem que dar a regra específica, o município é que tem que editar essa regra específica. Então, por isso que é importante ter esse decreto, essa normatização. O município, se ele vai enquadrar determinada família como social ou específico. O artigo 11 traz os prazos que o gestor público, quem vai tramitar o processo na prefeitura, tem para tomar essa providência. Então é importante que, se o município entender que é interessante colocar um prazo ou deixar aberto para alguns tipos de manifestação ou não, mas eu achei interessante colocar um prazo, como tem um prazo para contestar uma ação judicial, tem um prazo para
notificar alguém no processo judicial, então é importante que também a tramitação tenha prazos dentro da prefeitura. Então, o artigo 12, ele trata da hipótese do legitimado enquadrado na REURB-E, apresentar a documentação e para onde vai ser encaminhada essa documentação para tomar uma providência. O artigo 12 traz a possibilidade de quando o legitimado é enquadrado na modalidade social e não apresenta os documentos, não apresenta o projeto de regularização acompanhado do projeto urbanístico. Ou seja, não tem levantamento topográfico, não tem memorial, não tem laudo, ele simplesmente apresenta o pedido para regularização. Então a prefeitura tem que saber para onde vai encaminhar isso e quem vai elaborar, se for o caso. Então, se é a Secretaria de Planejamento, se é a Secretaria de Infraestrutura, quem vai elaborar o projeto de regularização fundiária dentro da prefeitura. Então, é disso que trata o artigo 12. O artigo 13 traz a possibilidade do município ter uma comissão. Mais uma vez, essa não é uma exigência da lei federal, da 13465. O processo de legitimação fundiária, o processo administrativo, não obriga o município a criar uma comissão. Essa é uma sugestão que nós criamos nos primeiros cursos que nós ministramos para dar segurança para o prefeito decidir. Então, o que acontece? No município que não tem comissão, o processo é protocolado no setor, depois ele é encaminhado para a Secretaria de Planejamento, depois ele é encaminhado para a Defesa Civil e Fundação do Meio Ambiente, e vai para a publicação dos editais, e depois volta para a Procuradoria para dar um parecer, e aí chega para o prefeito e assina. Quando o município cria uma comissão, ele define algumas pessoas, alguns funcionários que vão trabalhar somente com o processo de regularização, ou vão dar atenção em algum outro dia da semana e vão se reunir. Então o prefeito está delegando uma atribuição, delegando uma competência para que esses funcionários julguem especificamente esses processos e elaborem um parecer pelo deferimento ou não, cada um na sua especialidade, ou seja, se eu sou representante da Procuradoria, eu vou dizer na parte jurídica se está ok ou não o processo. E isso vai trazer segurança para o chefe do executivo, que é o responsável por decidir o processo, por assinar a CRF, para poder dizer com segurança que aquele processo cumpriu todas as etapas, que a lei foi cumprida, que os requisitos foram cumpridos, etc. Então, é a sugestão. Não é obrigatório. Mas, para quem utilizar a comissão, o artigo 13 prevê o que cada um vai se manifestar e em que tempo isso vai acontecer. O artigo 14, então, ele traz as eventuais intervenções que se precisarem ocorrer no núcleo. Eu destaco que a maioria dos núcleos que são regularizáveis no Brasil, eles já têm a infraestrutura essencial implantada, então não há necessidade de implantar nada, e também eles são considerados consolidados, que obviamente é um requisito para o deferimento do processo. Mas essa é a característica da maioria dos núcleos nacionais. Existem sim núcleos que não têm infraestrutura essencial implantada, existem sim núcleos que não estão consolidados. Mas aí não seria nem o caso de aplicação da legitimação fundiária, e sim de outro instrumento. Aqui eu estou falando da legitimação fundiária. Então esse é um temor que eu percebo em algumas prefeituras, da obrigatoriedade do município implantar essa infraestrutura quando o núcleo é considerado social, ou parte do núcleo é considerado social. Então é um temor que eu entendo que ele é maior do que a realidade impõe. A realidade diz que a maioria dos núcleos já tem uma infraestrutura essencial implantada. Porém, eu entendo que nesse momento do processo é a hora de se perceber se, além daquela infraestrutura essencial que a lei indica, o município pode implantar alguma melhoria, principalmente na questão sanitária daquele núcleo, né? Se é possível alguma melhoria que vá trazer mais conforto para aquelas famílias, mais segurança, o que a saúde delas seja preservada. Então, no momento da elaboração do projeto de regularização fundiária, o município não é obrigado a se ater apenas àqueles critérios da essencialidade, da infraestrutura essencial, que é a energia elétrica coletiva, entregue de forma coletiva, a água que pode ser coletiva ou individual, e o esgotamento sanitário que pode ser coletivo ou individual. Ele pode ir além. O município pode criar critérios além desses, aproveitando esse momento para trazer alguma melhoria para aquele núcleo. Então,
Fica até uma dica de que quando o município elaborar os seus planos de trabalho, os planos anuais de trabalho, quando chegar nesse momento da elaboração do projeto de regularização fundiária, ele possa casar, né, tornar concomitante o trabalho de implantação de infraestrutura com o projeto de regularização fundiária. Ou seja, ele não precisa implantar a infraestrutura num núcleo, em um bairro, e fazer o projeto em outro diferente. O ideal é que as secretarias conversassem entre si e os projetos de regularização fundiária fossem elaborados observando esse critério. Então agora nós chegamos no artigo 15. Se o município decidiu ter uma comissão, essa comissão vai ser composta por vários membros. Vou dar um exemplo. Se por acaso a Fundação do Meio Ambiente do município, a Fundação do Meio Ambiente do município disser que o processo pode ser diferido e a Defesa Civil disser que não, caberia então ao presidente dessa comissão, ou se não tiver um presidente, ao próprio prefeito, decidir qual dos setores tem razão e aí decidir se pelo deferimento ou pelo indeferimento. Em qualquer das hipóteses, o prefeito ou o gestor responsável pelo julgamento do pedido, ele deve fundamentar essa decisão, seja pelo deferimento, seja pelo indeferimento.